Legado dos Profetas é uma obra que estamos fazendo, trazendo, é claro, à luz da palavra de Deus, ensinamento dentro da vida dos profetas, não somente nas suas profecias, ou melhor dizendo, não nas profecias, mas sim no estilo de vida dos profetas, algo que eu entendo que nós precisamos agregar nas nossas vidas. E temos trazido este trabalho com o intuito de que a Igreja do Senhor Jesus olhe para as pessoas, para os servos de Deus e observe a forma que eles se comportaram, a forma que eles agiram, como eles passaram por algumas situações e também possam agregar nas suas vidas as lições que os profetas do Senhor têm nos deixado. Legado é aquilo que se transmite às gerações que se seguem, ou seja, são os ensinos. Alguém vai deixar um ensinamento, um estilo de vida, alguém vai deixar aí um pensamento, uma reflexão, enfim. O legado é isso, é transmitir algo para a vida das pessoas. Tanto que algumas pessoas transmitem o que é bom, outras pessoas transmitem o que é ruim. Fica, é claro, a cargo aí da índole, do caráter de cada pessoa. E nós vemos que o legado dos profetas, sim, é para nós pararmos um pouco, refletirmos um pouco, para que também possamos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, e isto observando o que esses santos homens de Deus passaram, viveram, ensinaram, receberam da parte de Deus, deixaram para outras pessoas, nós precisamos agregar nas nossas vidas como Igreja de Jesus. Hoje, eu quero falar sobre João Batista, o profeta precursor do Messias. Na sua primeira parte, nós vamos fazer isso em duas partes. Mateus capítulo 3, versículos 1, 2 e 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós vemos que esta palavra, a qual o profeta Isaías traz acerca de João Batista, é muito importante, que nós vamos ver que João Batista, ele é escolhido por Deus, ele é levantado por Deus para ser o precursor do Messias, preparando aí as pessoas para a vinda do Senhor Jesus, o ministério terreno de Cristo. Nós vemos que este profeta, o profeta Isaías, anuncia a vinda de um outro profeta, no caso João Batista. E nós vamos andar aqui em alguns pontos da vida de João Batista, para que também possamos trilhar um caminho, mediante aquilo que nós estamos aprendendo com a vida dos profetas, que nós possamos seguir um trilho, um rumo, um norte, para que também as nossas vidas cristãs sejam vidas sadias e possam também estar somando com outras pessoas e vidas sejam impactadas pela palavra de Deus. João foi chamado por Deus. João, capítulo 1, versículos 32 a 34, diz assim: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Aqui João Batista está falando da pessoa bendita de Cristo, aonde o Espírito vem em forma corpórea de pomba, repousa sobre Jesus e permanece. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então nós vemos que o próprio João Batista, ele diz que foi vocacionado por Deus. Ele foi selecionado por Deus para anunciar a vinda do Messias, para preparar o caminho do Messias e para apontar Jesus para as pessoas, para que as pessoas pudessem seguir a Cristo. Então nós vemos da parte de João Batista que nós temos que, se quisermos, é claro, atender o chamado de Deus. Ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus para uma grande obra é privilégio. E nós precisamos dizer sim a esse privilégio que estamos tendo. Isso não provém de nós não temos capacidade nenhuma de fazer esta obra, mas João foi selecionado por Deus, foi vocacionado por Deus, foi cheio do Espírito Santo por Deus para ser o precursor do Messias, para estar preparando o caminho do Messias. E nós temos também que olhar: o meu chamado é de Deus ou não? Muitas pessoas estão fazendo até a obra do Senhor, porém sem o chamado de Deus. Infelizmente, isso é uma realidade.
mas precisa ser dito, porque quando eu olho para o testemunho de João Batista, eu vejo ele dizendo, olha, alguém me chamou, aquele que me chamou, ele me disse. Então ele sabia exatamente o que fazer, por quê? Porque o próprio Deus já havia dito para ele o que fazer, e nós vemos isso na vida de João Batista, que ele agora está testificando sobre a pessoa de Jesus. Ele está falando sobre Cristo porque ele recebeu da parte de Deus. Isto fala da vocação, isto fala do chamado que nós também devemos ter e precisamos, como cristãos, ter certeza da nossa chamada para a salvação ou para o ministério. Enfim, nós precisamos ter essa certeza. E são certezas que algumas pessoas acabam deixando de lado, acabam nem se importando, mas nós precisamos ter a certeza do chamado. E o chamado de João Batista é um chamado totalmente específico e nós vemos que ele está cumprindo à risca o seu chamado. Uma segunda coisa que eu vejo na vida de João Batista, que o fez desenvolver este ministério tão poderoso, ele era cheio do Espírito Santo. Lucas 1, versículos 13 a 15 diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então, se nós quisermos viver a vida cristã e principalmente desenvolvermos um ministério tão brilhante como este, João Batista, e observa, João não fez nenhum sinal, nenhuma maravilha, não, João não operou nada disso, João Batista não, mas simplesmente ele cheio do Espírito para anunciar a Cristo, para preparar as pessoas para a vinda do Messias. Então isto tem que nos fazer entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E se você observa a leitura, no versículo 14 vai dizer que ele seria motivo de prazer e alegria para quem? Para Zacarias, o seu pai. A pergunta é, nós estamos causando alegria ou tristeza nas pessoas que estão ao nosso redor? A vida de João Batista foi uma vida de alegria e prazer para quem estava do lado dele. É claro, aqueles que amam a verdade, aqueles que amam a Deus, é claro que vão ficar felizes e alegres, mas principalmente dentro da casa dele, né? Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Isto, no caso, é o anjo dizendo para Zacarias, acerca de João. E nós precisamos ser isso dentro da nossa casa, motivo de prazer e alegria para a nossa família, para a nossa casa, para a sociedade. Nós temos que ser motivo de alegria, nós não podemos e nem devemos estar causando tristeza, angústia, dor, mágoa nas pessoas. Quantas pessoas ainda não entenderam isso e vivem causando tristeza, transtorno na vida das pessoas ou para a vida das pessoas? Mas João não. João ele foi diferente desde o ventre, cheio do Espírito Santo, e isto com certeza faz toda uma diferença. E mais, o anjo ainda diz assim, muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. O anjo disse muitos, ele não disse todos. E nós também precisamos entender isso, que precisamos ser motivo de alegria para algumas pessoas. Talvez aqueles que não queiram o evangelho, aqueles que não queiram ouvir a verdade, porque a pregação de João Batista, raça de víboras, arrependei-vos, né? O machado já está posto à raiz. Isso não é o tipo da mensagem que agrada as pessoas, que alegra, não, muito pelo contrário. Mas os textos bíblicos dos evangelhos vai dizer que as multidões vinham até João para serem batizadas. As pessoas perguntavam o que nós devemos fazer, qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser o nosso comportamento. E isto, com certeza, algumas pessoas se alegram, outras não. E diz os textos sagrados dos evangelhos que as pessoas eram por ele batizadas. Então as pessoas queriam mesmo mudança. E João vem preparando o caminho do Messias, porque João também, com a sua vida cheia do Espírito Santo, fez a diferença por onde ele passava, tanto pregando a palavra, quanto dentro da sua casa, motivo de alegria para os seus pais. Então nós também precisamos ser motivo de alegria dentro da nossa casa, prazer dentro da nossa casa. Muitos devem se alegrar conosco, vão se alegrar conosco, porém não são todos. Nem todas as pessoas vão se alegrar
com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa pregação, principalmente com o nosso ensino da palavra, pregando a verdade, vivendo a verdade, nem todas as pessoas vão se alegrar. E no versículo 15 diz, pois será grande aos olhos do Senhor. Nós estamos querendo ser grandes aos olhos de quem? Dos homens ou de Deus? Se nós buscarmos sermos grandes aos olhos dos homens, a nossa recompensa finda aqui na terra. Mas se procurarmos, como João, ser grandes aos olhos do Senhor, aos olhos do Criador, com certeza a nossa herança eterna está garantida e naquele grande dia o Senhor ele vai nos conceder. Será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Mais uma vez eu toco neste ponto, eu insisto que nós devemos buscar continuamente a plenitude do Espírito Santo para as nossas vidas, e esta é a condição de João, é isto que ele vem deixando para nós desde o seu nascimento. Ele não bebeu bebida forte, nem vinho, né? Em outras palavras, a vida de João Batista era uma vida de sobriedade. Ele não se deixava embriagar, os seus sentidos, a sua mente, os seus pensamentos, os seus raciocínios, o seu intelecto, a sua mente, ele não deixava. Nós também, espiritualmente falando e fisicamente, não podemos ceder às tentações do mundo, aos prazeres do mundo que vão nos desviar do foco. Eu entendo esta questão aqui. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada para que ele não se desviasse do foco. E o foco era um só: preparar o caminho do Messias, ser o precursor do Messias. E é claro, para isso ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo conduzindo a vida de João Batista. Uma terceira coisa que eu vejo aqui, que João ele reconhece as suas próprias misérias, e se nós não reconhecermos o nosso estado pecaminoso, as nossas misérias, e nos achegarmos a Deus, pedirmos clemência e misericórdia, com certeza a nossa vida ela tende a ser uma tristeza, uma tribulação só, porque enquanto o ser humano ele não reconhece o seu estado lastimável de miséria e de pecado, ele não se achega a Deus. E uma vez longe do Criador, é claro, é uma vida totalmente marcada por derrotas e mais derrotas. Mateus capítulo 3, Mateus 3, versículos 13 e 14. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Observa que João Batista, ele entendeu que quem precisava do batismo não era Cristo, era ele. João Batista, ele entendeu que quem precisava de arrependimento era ele, não Jesus. E esta marca, este legado que nos deixa João Batista de reconhecer as nossas próprias misérias, o nosso estado miserável, distante de Deus, longe do Criador. Nós precisamos reconhecer que, primeiro, precisamos nos achegar a Deus e só existe um caminho, e este caminho é Cristo. Sem Jesus, nada feito. O próprio Cristo, ele disse que ele é a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O próprio Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então João Batista está preparando as pessoas para receberem aquele que é a porta, que é o caminho e que também é o alvo. Hebreus, capítulo 12. Aonde nós vamos ver, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então nós temos que nos achegar a Deus, mas para isso precisamos reconhecer as nossas próprias misérias, e este é o legado que João Batista, o profeta que não operou nenhum sinal, nenhuma maravilha, mas só pregou a palavra, morreu decapitado, foi preso antes da sua morte, mas nos deixa um ensino, formou um grupo de discípulos, e quando esses discípulos entenderam que precisavam seguir a Cristo, ele não se opôs, pelo contrário, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, vocês têm que seguir a ele, não a mim. E é este o legado que João Batista nos deixa. Isso aqui é só a primeira parte para nós recebermos um pouco do legado deste grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, reconheceu as suas misérias,
pregou a palavra, pregou arrependimento, confrontou o erro. Né? Tem muita coisa que talvez a gente nem coloque nas mensagens, mas é tanta informação que nós temos, e esse é o legado que João Batista tem nos deixado. Esta é somente a primeira parte desse tema, né? João Batista, o profeta precursor do Messias, e eu gostaria que você estivesse conosco acompanhando este trabalho referente ao legado dos profetas. Não é referente às profecias, não, mas é referente à vida cotidiana dos profetas. Você é meu convidado para estar comigo no nosso canal. Siga este tema, o legado dos profetas. Você vai entrar lá, vai digitar lá, vai entrar facilmente. Outros profetas a gente já trabalhou em cima, Elias, Eliseu, por exemplo, Samuel e vários outros que nós vamos estar trazendo também para que nós possamos absorver da vida deles. Não as suas profecias, não as suas predições. Aliás, nem toda profecia é preditiva. Vamos acabar com isso, vamos parar com esse negócio. Nem toda profecia é preditiva. Algumas profecias são, mas nem todas. E isso também é um erro que muitos cometem. E nós temos aprendido que não é assim. Nem toda profecia é preditiva, pode ser apenas uma profecia para nos dar um rumo, um norte, um direcionamento. Né? E nós vamos aprender cada dia mais com os profetas. E eu gostaria muito que você assistisse na íntegra e meditasse sobre a vida de João Batista. Ele tem muitas informações que nós precisamos agregar para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida como obreiros na casa de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.